te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Estamos começando mais um programa essencial junto com você. E olha, Dia dos Namorados, eu sei que é um dia de muito romance, de muito amor, de trocas de presentes, mas também é um dia de muita reflexão. Porque os relacionamentos, olha, eles estão mudando. E a incidência de relacionamentos abusivos, tóxicos, está cada vez maior. E veja a frase que eu escolhi para esta noite. Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. Então veja só, gente, para amar o outro, para ter um relacionamento saudável, é preciso amor próprio também. É preciso você se amar para que esse amor transborde e você possa compartilhar o amor do outro e com o outro. Então se lembrem, uma relação de amor é uma junção de dois inteiros e não a metade e a outra metade, mas dois inteiros que se unem para viver uma vida em parceria. Ok, estamos de volta já com a nossa convidada, que é Isabel Rocha, psicóloga clínica, pós-graduada em atenção a consumidores de substância psicoativa e trabalha atualmente no CREAS em São Vicente e aqui em Currais Novos, no consultório que tem o seu nome, Isabel Rocha, um consultório particular. Então, Isabel, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Assim, o que é que você já fez, em que é que você já atuou, se apresentasse para que os telespectadores conhecessem um pouquinho mais. Minha família é daqui de Currais Novos, né? E quando eu terminei o curso de psicologia, eu comecei a vir para cá, porque minha mãe já morava aqui e eu gosto muito da cidade. Então, a partir daí, o primeiro emprego que eu encontrei foi em Tenente Laurentino, atuei lá por 2 anos. Logo após, fui para São Vicente, depois a Cari, depois voltei para São Vicente de novo, que passei no concurso. E nos últimos 4 anos, eu estava atuando na clínica também aqui em Currais Novos. Então, assim, especificamente sobre essa questão de violência, eu tenho uma bagagemzinha, tenho alguns cursos também de formação sobre a questão da violência, né, doméstica. E atuo justamente no CREAS, que é para pessoas que têm seus direitos violados. Agora, lá no CREAS, em São Vicente, a demanda nessa área de relacionamentos tóxicos, como é essa demanda? Ela é presente? Como é que é? Geralmente, a demanda vem baseado na violência física, né? Porque a violência física é uma violência mais visível, né? Onde acontecem as marcas e as pessoas geralmente procuram. Então, geralmente, nessa violência física pode estar bem, como é que eu posso dizer, embutido a questão do relacionamento abusivo, né? Então, a gente consegue, de certa forma, perceber esse relacionamento abusivo e ela só procura ajuda quando chega a uma situação de violência física, né? Mas antes dessa violência física já houve todo um processo presente nesse relacionamento tóxico. Agora explica pra gente, Isabel, o que é um relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico, a base do relacionamento tóxico é a partir do momento que em uma relação existe um sofrimento causado por uma outra pessoa. E também a base dele é o controle e o poder sobre a outra pessoa, né? Então, a base desse relacionamento é geralmente isso, o poder e o controle sobre a outra pessoa. Nós fizemos uma enquete, eu vou até mostrar uma imagem com o resultado. Olha, fizemos uma enquete no Instagram e 67%, se eu não me engano, 60 e poucas pessoas, nós perguntamos num relacionamento se existe excesso de ciúme e de controle, né? E as pessoas responderam, a maior parte respondeu excesso de ciúme. E esse excesso, tanto de ciúme, como de controle, como de posse, porque na enquete foi ciúme e posse, esse excesso de posse e de ciúme, o excesso, isso gera o relacionamento abusivo
Sim, não quer dizer que um relacionamento que tenha somente a base do ciúme em excesso é um relacionamento abusivo, certo? Mas o relacionamento abusivo, ele tem um excesso de ciúme e de posse sobre a outra pessoa, entendeu? É um pouquinho diferente, mas a gente consegue entender que não necessariamente o ciumento, ele vai ser um relacionamento abusivo, tá entendendo? Tô. Agora, se houver um excesso disso, que tire a autonomia da outra pessoa, que tire, digamos assim, o direito da outra pessoa de agir sozinha, independente, aí já... Quando o outro, ele tenta controlar a vida de uma outra pessoa, a partir do momento que ele sente aquela pessoa como se fosse propriedade dele, impedindo dela ter uma vida saudável, uma vida normal, de fazer suas atividades como qualquer outra pessoa. Autônoma. Que ela tenha a sua autonomia de vida, né? Que é o direito de ir e vir, né? O direito à liberdade. O direito a ter amigos, o direito a ter lazer, o direito a ter uma vida própria, independente do parceiro. Isso, exatamente. Ok. Agora, existe assim, digamos, características ou sintomas ou questões onde a gente possa identificar um relacionamento tóxico? Existe sim. O relacionamento tóxico, ele tem como base primordialmente a questão da violência psicológica, né? Porque nesse relacionamento tóxico, ele vai sempre querer está manipulando essa outra pessoa. Então, a partir do momento que tem a manipulação, tenta denegrir a imagem, com xingamentos, com violência verbal, fazendo chantagem, né? Ameaçando de que se você não fizer tal coisa, eu vou terminar o relacionamento. Isso tudo são chantagens que acontecem dentro da violência psicológica e que está dentro também do relacionamento abusivo, tóxico, né? Porque geralmente muitos estudos falam sobre relacionamento tóxico, abusivo e destrutivos. Então, são termos que são usados por algumas pessoas, mas que têm o mesmo fundamento, né? Que é o sofrimento de uma pessoa dentro do relacionamento causado por uma outra pessoa. Olha, você que está em casa, você pode participar conosco pelo WhatsApp 988661773 e fazer a sua pergunta sobre o tema ou algo que você queira saber sobre o seu relacionamento com a doutora Isabel. E também vai estar concorrendo a um kit feminino e masculino de O Boticário, que nos deixou aqui conosco para que você possa comemorar em grande estilo o Dia dos Namorados ainda hoje à noite. Então, participe pelo WhatsApp e você estará concorrendo a este kit, O Boticário, no final do programa, no sorteio que nós vamos realizar, ok? Você trouxe um esquema, né, um círculo, que dá para a gente ter uma ideia de como funciona esse relacionamento tóxico, não é isso? Eu acho que seria interessante até colocar esse ciclo da violência, do relacionamento tóxico, porque inicialmente esse relacionamento é um conto de fadas, né? Porque geralmente essa pessoa que tem um comportamento abusivo, ela vai ter toda uma questão de sedução, ela vai saber o que é que você gosta. Então, a pessoa que é o alvo vai acabar realmente tendo um interesse maior por essa pessoa. E aos poucos que esse relacionamento vai acontecendo, que ele já consegue ter um pouco de poder sobre aquela pessoa, é onde vão começando a ter os comportamentos destrutivos, né? E esse ciclo, ele é basicamente o seguinte: o primeiro acontecimento é a tensão. Por exemplo, o relacionamento está tudo ok, fica um aumento de tensão no relacionamento, porque a pessoa que tem um comportamento abusivo, ele vai ter alguns comportamentos sem motivos aparentes, por pequenos motivos bestas. Ele vai ter um comportamento que vai fazer com que o alvo ele fique preocupado porque ele teve aquele comportamento e ele vai tentar mudar aquela raiva que aquela pessoa tem, né? Então, causa tensão por isso. Causa tensão por isso, porque vai ser pequenas situações que vai fazer com que a pessoa se sinta com medo daquela situação, como se a pessoa andasse pisando em ovos. Ela tem que estar sempre preparado para que aquele outro ele não tenha ataques de ira, ataques de violência verbal, de violência psicológica, entendeu? Então, de raiva. Geralmente, são situações como, por exemplo, você vai estar querendo ir lanchar com uma amiga.
E só o fato de você falar para o seu namorado, companheiro ou companheira também, né? Que existe também as mulheres com esse comportamento. Só o fato de você falar que você vai lanchar com um amigo ou uma amiga, ele já começa a fazer chantagem emocional. Se você for, a gente vai terminar o relacionamento. Não é pra você ir, porque o que é que você vai fazer lá? Você vai me trair, aí já vem a questão do ciúme, da posse, né? Então já vai envolvendo várias situações dentro... Você só quer saber da sua amiga, você só quer estar com ela, você podia ficar aqui comigo. Justamente, são pequenas situações que não caracterizavam uma briga, mas que essa pessoa gera em pequenas situações uma confusão com aquilo, né? Pra fazer com que o outro ceda ao que ele realmente está querendo. Aí, continuando o ciclo, né? Os incidentes, pronto, que eu até citei já, que é quando essa pessoa que tem um comportamento abusivo vai gerar algum dano a outra pessoa, ou de forma verbal, xingando, ou fazendo esse tipo de chantagem, ou de forma física também, pode existir de forma física, ou também a violência psicológica, né? Essa é a mais grave, porque é muito sutil. Ela é muito sutil, é totalmente diferente da violência física, né? Porque a violência física deixa marcas, né? Todo mundo consegue enxergar que de repente você sofreu uma violência física, mas já a violência psicológica acaba sendo não revelada, né? Não visível. Não visível, até mesmo para a pessoa que está dentro do relacionamento. Ela acaba não entendendo que ela está sofrendo aquela violência, porque ela acha que é porque é o jeito dele. É porque ele é zeloso, ele é cuidadoso, mas é um cuidado em excesso, né? Que ela acaba também, quando tem esses momentos de tensão e de incidentes, ela acaba achando que aquela situação só foi aquele único momento, aquele único episódio. Mas o que é que acontece? Quando acontece esse episódio de incidentes, tem a reconciliação, onde a pessoa que tem um comportamento abusivo vai pedir desculpas, vai dizer que se excedeu naquele comportamento, naquele momento que ele estava estressado, com algum motivo. Ele vai querer justificar aquelas agressões que ele gerou para uma outra pessoa. Então, a mulher acha, o homem, né, o alvo, vai achar que de repente não vai acontecer mais porque ele, de certa forma, reconheceu. Alguns reconhecem e outros não. Outros vai tentar justificar o porquê que ele teve aquele comportamento assim em alguma atitude dela. Vai dizer por que você quis sair com sua amiga. E acaba que o alvo... Você já me conhece, você sabe que eu não gosto, você poderia ter evitado. Aí acaba que a vítima, o alvo, né, vai achar que realmente ela é culpada. E fica com aquele sentimento de culpa, né? Quer dizer, além de ter sido violada psicologicamente, ela ainda ficou com a culpa da situação. Ele já transferiu para ela uma culpa que não é dela, né? Justificando os atos dele com esse comportamento. Então, após esse momento de reconciliação... Em que ela perdoa. Em que ela perdoa, porque ela acha que é um único episódio. Que ele não vai repetir. Que ele não vai repetir, né? Então, vamos lá para o quarto ponto, que é a calmaria. Após a reconciliação, tem a calmaria, que é um momento de lua de mel, né? Vamos dizer de lua de mel porque está mil maravilhas. Mas ele passa esse tempo de calmaria por alguns dias, semanas ou talvez meses, e depois ele volta a ocasionar tudo novamente, né? Aí acontece um outro incidente. Acontece um outro incidente e esse círculo continua. E esse relacionamento talvez dure até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a vida inteira, e sempre nesse ciclo. Esse ciclo permanece por toda a vida daquela pessoa e sempre quando acontece a tensão e os incidentes, o alvo sempre tem sofrimento. Porque ela vai sentir uma pessoa com uma baixa autoestima, vai achar que ela sempre está fazendo algo errado e que ela precisa mudar seus comportamentos para poder agradar uma outra pessoa que esse agrado nunca tem fim, né? Porque ela vai ter que abrir mão da vida dela, do jeito dela, em função de uma outra pessoa. E por mais que ela faça, ele nunca está satisfeito. Sempre encontra um defeito, que seja na roupa, que seja no comportamento, que seja em qualquer situação relacionada a ela. Então, acaba que ela deixa de ser ela, para ela ser uma outra pessoa que aquele outro está solicitando para poder agradar o outro, de certa forma, para evitar aqueles comportamentos, né?
para evitar o conflito, para evitar o conflito, a briga, a tensão, o ciúme em excesso. Às vezes ela acaba deixando de sair de casa, deixando de usar determinadas roupas, deixando de usar maquiagem, não indo ao trabalho ou não falando com pessoas do seu ciclo de amizade ou de familiares. Se afastando das amigas. Se afastando das amigas justamente porque sabe que se ela fizer algum desse comportamento, vai ter um momento de explosão por parte do outro companheiro, né? E ela acha que o amor é maior e que ele vai mudar. E que ele vai mudar. E por que esses relacionamentos abusivos, né, tóxicos, ele permanece por longo período, né? Porque as pessoas têm a crença de que essa pessoa vai mudar. A crença dela é isso. Por isso que ela dá mais uma chance. Dá mais uma chance porque também tem os momentos bons, né? Que são as reconciliações, a calmaria. É aquela história, depois que apronta, aí fica todo bonzinho. Às vezes tem até presente. Tem até presente. Tem até presente, lua de mel. Quem já passou por isso sabe, né? Que tem presente, tem desculpas, tem perdão, até chegar a se ajoelhar, tem pessoas que fazem, né? Depois que acontece um incidente desse. Já temos aqui alguns recadinhos, o pessoal participando. Olha, a participação está bem ativa, viu? Temos aqui, ó, boa noite, programa show, já passei por essa fase, deixei de cuidar de mim para ajudar os outros e no fim de tudo faz tudo de novo. Quer dizer, você abre mão de você em função do outro e ele faz, e como você diz, e repete, né? Tudo você novamente. perdoa e ele faz tudo novamente. Ok, Isabelle, muito obrigada pela participação, já está participando do sorteio. Boa noite, Maura. Às vezes as pessoas esquecem que um relacionamento é preciso dedicar-se para fazer o outro feliz. Apenas assim é possível ser feliz também. Mas o mais importante do que fazer o outro feliz é eu estar feliz consigo mesmo. Estar feliz comigo mesma. O amor não busca seus próprios interesses. Dag, eu vou pedir para você comentar isso. Deixa eu ler novamente que eu fechei sem querer. Às vezes as pessoas esquecem que em um relacionamento é preciso dedicar-se para fazer o outro feliz. Apenas assim é possível ser feliz também. Até que ponto eu preciso me dedicar para fazer o outro feliz? É só o outro que precisa ser feliz? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Isabel. É interessante, assim, e na própria psicoterapia, né, no processo de autoconhecimento, que vai ajudar aquela pessoa a encontrar nela mesma o que a faz feliz, né? E às vezes a gente fica esperando a felicidade em uma outra pessoa. E geralmente essa pessoa acaba nos decepcionando, né? Porque a gente cria tanta expectativa com o outro que acaba o outro não sendo aquilo que a gente tanto idealizou, né? Então a gente precisa estar feliz com a gente mesmo para a partir daí a gente entrar em um relacionamento saudável, né? Para que aquele outro nos complete e venha da melhor forma, né? Para que a gente não exija dele coisas que a gente talvez teria que fazer, não é? Porque às vezes a gente está criando tanta expectativa com relação a outra pessoa que infelizmente aquela pessoa não pode dar aquilo tudo que a gente espera dela, né? E a gente depois se decepciona, né? Então a gente tem que fazer algo pelo outro, mas não esperando nada em troca, né? Olha, tem uma colocação. Boa noite, meu namorado propôs um acordo de ele apagar umas fotos dele no Facebook sem camisa e que eu apagasse fotos de biquíni. Aí ela pergunta, isso é excesso de ciúmes? De certa forma, é um ciúme, é muito limiar, né? A gente dizer se é um excesso ou não. Tem outros comportamentos que caracterizam, assim, de certa forma, um controle sobre a sua vida, né? Então, eu acho assim, que se ele está solicitando isso de você, é porque ele está com ciúme das suas fotos. Por isso que ele propôs a dele, né? Então, de certa forma, é um ciúme. Mas não sei se é o excesso, porque o excesso vai caracterizar com outros comportamentos. A junção de demais comportamentos, não apenas um, né? Então, fica de olho. Fica de olho. Olha, Keliane, o programa está muito bom. Obrigada, Keliane. Você já está participando. Uma diz assim, já passei por isso. O programa está 1000. Olha aí, tá vendo? Boa noite, parabéns pelo programa. Coloquem o nome, gente. Deixem o nome para que a gente possa fazer o sorteio no final. Boa noite. Se amar em primeiro lugar sempre. É verdade, é aquilo que eu falei, né? Primeiro a gente precisa se amar para a gente poder depois amar o próximo.
Boa noite, Mauro. Sou Luciene. Gostaria de participar do sorteio. Já está participando, Luciene. E quero parabenizá-la pelo seu programa, que é maravilhoso, porque nos traz informações necessárias ao nosso dia a dia. Muito obrigada. Beijos a todos que fazem parte desta casa. Quero também parabenizar todos os namorados pelo dia de hoje. Olha, faço suas palavras, parabenizando a todos os namorados hoje. Mas... E lembrando que, assim, nós não estamos aqui querendo que as pessoas terminem os relacionamentos, né? Mas que realmente as pessoas entendam que é um relacionamento abusivo, tóxico e possam procurar ajuda, né? Tanto a pessoa que tem esse comportamento quanto o alvo, eles precisam de ajuda, né? Então, a gente não quer terminar relacionamento, mas se realmente está causando dano e o outro não reconhece isso, então realmente talvez seja necessário o término. Mas é preciso também ter uma nova chance, uma nova possibilidade de reencontrar maneiras de poder superar isso, né? E de fazer um novo relacionamento dentro de um que já existe. Ok, olha, boa noite, Mauro. O programa hoje está sendo essencial para prevenir situações de risco e ter uma convivência saudável, né? Parabéns, é isso mesmo, Gilvaneide. Você acertou, porque o objetivo realmente é esse. Mas eu vou dar uma paradinha aqui, gente, no WhatsApp e vamos continuar a nossa conversa. Eu gostaria que você falasse agora quais são os tipos de violência que existem num relacionamento tóxico. Você já falou da violência psicológica, da violência física. Quais os tipos de violência? Então, assim, quando a gente vai falar de relacionamento tóxico, ele pode, inicialmente, ele começa com a violência psicológica, né? Depois ele pode ter uma violência física e pode também ter uma violência sexual, certo? Uma violência patrimonial, que é a partir do momento em que uma pessoa quebra um objeto um pertence do companheiro, da companheira, certo? Então, ele pode existir vários tipos de violência nesse relacionamento abusivo, né? Mas também não quer dizer que uma pessoa que sofreu um único episódio de violência física quer dizer que o relacionamento dela também seja abusivo. Tá entendendo? Então, a gente precisa também entender que é um conjunto de fatores que vai caracterizar esse relacionamento abusivo. E é um conjunto de situações de abuso. De abuso. Né? Não é um abuso só, apenas, uma ocasião. Não, é uma sequência, como você mostrou naquele gráfico, é cíclico, né? Se repete. Se repete várias vezes. Várias vezes. Aí passa por todo aquele processo e vai se repetindo ao longo do relacionamento, né? E se você não toma providências, aí se torna realmente... E esse ciclo, ele precisa ser rompido. Porque quando esse ciclo não é rompido, ele vai ficar sempre ali. Então, o rompimento dele vai ser com término, né? Ou a pessoa, os dois procurar ajuda, né? Porque se não for rompido, vai permanecer por longos anos, né? E causando um dano bem grande para a saúde emocional, psicológica mental, de uma outra pessoa. E física, né? Emocional, mental e física. É verdade. Agora, qual é o perfil dos personagens, né? Todo relacionamento tóxico tem pelo menos um agressor e uma vítima. Qual é o perfil do agressor e qual é o perfil da vítima? Certo. Vamos lá. Geralmente, na maioria dos casos, o perfil do agressor é uma pessoa que tem um transtorno chamado transtorno narcisista. Narcisista, porque esse nome é bem Eu lembrei daquela né? música, que Narciso acha feio que não é espelho, né? Quer dizer, centrado nele mesmo. Primeiro então, eu, segundo eu, terceiro eu. O que é esse perfil, esse transtorno, né? Esse transtorno, ele é basicamente em uma pessoa que ela acredita que o mundo gira em torno dela, né? Ela acredita que tudo dele é mais importante do que as outras pessoas. Devido a isso, ele não consegue desenvolver a empatia, que a empatia é o momento em que a gente consegue se colocar no lugar do outro. Que até Carl Rogers, né, a abordagem que eu sigo, fala muito sobre a empatia. Que no momento do atendimento a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro para entender a partir do olhar do outro, né? Então, quem tem esse transtorno não consegue se colocar no lugar do outro. Então, sempre ele vai se achar que está certo em uma situação de abuso, ele vai estar sempre culpando uma outra pessoa, ele vai estar sempre menosprezando o que é do outro, né? Então, esse comportamento, esse transtorno, geralmente são dessas pessoas que têm esse comportamento abusivo no relacionamento. Agora, interessante porque, assim, o comportamento narcísico, né,
ele existe em todos nós temos um comportamento para nós, de nos acharmos bonitos, de nos vermos como pessoas merecedoras, como pessoas bonitas, com uma imagem. Isso é normal, isso é natural. Só que esse transtorno que você está falando, aí isso já é em excesso, né? Uma preocupação com a imagem, que eu sou mais bonito, é sempre eu que tenho que ser atendido primeiro. É como você diz, o mundo gira em torno de mim, então todos estão para mim servir, primeiro eu. E são pessoas super vaidosas, né? Isso que dão muita importância à própria imagem. Verdade. Então, esse comportamento acaba fazendo com que ele tenha uma certa dificuldade na questão, como você é psicanalista, né? No id, no ego, no superego. Isso. Seria uma outra entrevista para poder explicar, né? Esses três. Mas são as instâncias da mente, né? Então, então, ele tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por isso que ele não consegue enxergar o outro como correto. Ele que é apenas o correto. Por isso que na música diz assim, Narciso acha feio o que não é espelho. Então, assim, o espelho é ele mesmo. Ele acha feio se não for ele. Só ele é. Aí que geralmente algumas pessoas até falam que eles, na verdade, têm uma uma autoestima lá em cima. Mas que, na verdade, é o contrário, né? Eles são tão inseguros que eles precisam desses comportamentos de autoritarismo para poder esconder o que ele tem de mais frágil, né? Então, assim, é algo bem complexo que precisa de vários estudos. Num programa só para isso, para poder explicar isso, direitinho. Mas, basicamente, eu acho que quem está em casa já deu para entender um pouco, né? E o perfil da vítima? Geralmente, essas pessoas que têm esse transtorno, ele vai se identificar mais com aquelas pessoas que são mais submissas. Vai se aproximar de pessoas... Vai se aproximar das pessoas que são mais submissas, porque eles acreditam que são elas que vão conseguir sustentar aquele relacionamento por mais tempo e ele conseguir fazer tudo o que ele quer, ele conduzir do jeito que ele quer. E pessoas que também são emocionalmente dependentes, né? Então, ele utiliza dessas pessoas e o que é que acontece? Nesse relacionamento abusivo, onde existem essas duas pessoas, um com a característica do transtorno e o outro com a característica da dependência emocional, da carência afetiva, que é tão comum. Ele vai, esse relacionamento vai durar por longo período, porque a pessoa que tem a carência emocional não vai conseguir colocar um fim nesse relacionamento. Agora, quando ele encontrar alguém que não tem a carência emocional, ele pode até se relacionar com essa pessoa, mas ela não vai sustentar aquele relacionamento por muito tempo, porque ela entende que aquele relacionamento não é saudável para ela, né? Então, assim, são coisas bem limiar, né? São coisas que a gente precisa realmente conversar sobre isso, porque a gente sabe que existem esses relacionamentos, né? Causam um dano psicológico a uma outra pessoa. E, geralmente, essa vítima, alvo, né, que a gente pode chamar, ela acaba ficando com a autoestima lá embaixo, porque o outro vai estar sempre denegrindo sua imagem e usando de muita violência psicológica. Então, vai chegar um momento que ela não vai conseguir nem se de certa forma, colocar a opinião dela, né? Sempre vai ser o outro que vai decidir por ela. Então, é uma manipulação, na verdade. É uma manipulação sobre a outra pessoa. É um relacionamento onde um manipula o outro e o outro faz o que o outro está solicitando. Ok, para agradar, porque se não fizer, acha que não será amado. É mais ou menos por aí. Gente. E cada caso é um caso. A gente está falando, né, tá de uma maneira geral, mas cada caso é diferente do outro, porque tem história de vida, tem os relacionamentos anteriores, e o mais interessante que eu acho é assim, quando você tem uma história de vida pessoal, afetiva, de relacionamentos anteriores que já foram difíceis, que já foram sofridos, parece que você atrai novos relacionamentos. É verdade. Isso faz sentido? Faz sentido de certa forma, porque de uma certa forma é você que está também atraindo aquele tipo de comportamento anterior, né? Porque talvez também o perfil porque assim, é uma coisa muito relativa, né? Não tem como a gente generalizar. Alguns casos acontece de que aquele comportamento, aquela pessoa que tem um comportamento abusivo, ela vai ter esse alvo, que é a pessoa que ele identifica como mais frágil, que talvez nem seja, mas ele identificou aquilo como mais frágil, que ele pode usar esse comportamento. Então, aquela pessoa, ela vai ter que dizer se ela quer aquilo ou não.
né? Quando ela perceber nas entrelinhas, inicialmente no relacionamento, aí ela vai ter que começar a dizer, eu não quero isso pra mim. E ela tem que parar no momento onde ela não está muito envolvida, né? Onde ela não está tão envolvida que ela possa se distanciar dessa pessoa. E a gente pensa que é assim, conheci uma pessoa e hoje eu percebi que ele tem um comportamento abusivo comigo. Não é assim, é devagar. Né? Vai começando lentamente para a gente começar a perceber esses comportamentos, mas não necessariamente é difícil de perceber, não. A gente pode perceber nas entrelinhas, com uma coisa ou outra que ele faz, com essa mania que ele tem de controlar a sua vida, de querer que você sempre ceda ao que ele está solicitando e ele nunca olhe para o seu lado, né? Então, assim, são pequenos indícios que vai revelando e que a gente vai identificando e pode romper aquilo antes que a gente realmente esteja totalmente envolvida, né? Isabel, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou, né, por questões óbvias, e ela diz assim: por favor, pergunte se num relacionamento em que há uma terceira pessoa que atrapalha, não necessariamente um triângulo, mas que aquela terceira pessoa já causou danos na questão confiança. Quando a parceira impõe o afastamento dessa pessoa e que o parceiro não faz nada para mudar algo. Isso está claro que essa pessoa não valoriza sua parceira? É importante também a gente ver o contexto, né? Porque quem é essa outra pessoa? É alguém de um vínculo muito forte com o parceiro, né? Se for alguém de um vínculo muito forte, então é difícil até para o parceiro ter que tomar uma decisão, né? Agora, se é alguém insignificante para a relação e está ali presente só atrapalhando, aí é interessante que os dois revejam, né? E tenham um certo distanciamento dessa pessoa, né? Não que exclua essa pessoa da vida, mas, de certa forma, coloque um ponto final para que ela não interrompa ou não interfira aquele relacionamento, né? Ok. Então, espero ter respondido. Qualquer coisa você pode mandar algum comentário. Boa noite, Maura Cruz. Às vezes... Peraí, porque aqui é muita coisa. As pessoas gostam das pessoas erradas, que não vale a pena... E fica perdendo tempo e não vale a pena, por isso é melhor viver só do que mal acompanhada. Tá aí, é um comentário. Eu acho que não vale a pena gostar de alguém que só tem falsidade e não gosta por igual de mim, né? Ok, tem um outro comentário, porque são muitos, eu estou tentando ler o essencial de cada um. Pronto, mas basicamente é isso. Às vezes as pessoas gostam de pessoas erradas que não correspondem, né? Ao que a gente está querendo transmitir. Né? Isso. E por isso que ela diz que é melhor estar sozinha do que estar com alguém que não corresponde. Realmente algumas pessoas também acabam se submetendo a estar numa relação só pelo fato de não estar solteira, né? Mas que de repente essa relação não pode nem ser algo que realmente ela esperava, né? Então, que se for para estar numa relação ruim, é melhor realmente que esteja solteira. Isso é o auto-amor, né? Isso é o amor próprio. A si próprio. Ok, agora você falou dos personagens, do perfil da vítima, do agressor e as consequências. As consequências são várias, né? Vai ser a dificuldade em ter confiança em uma outra pessoa, né? Em um novo relacionamento, porque aquela pessoa já teve aquela experiência tão ruim que ela vai ter essa dificuldade em confiar em uma outra pessoa, em acreditar se aquela pessoa realmente é uma pessoa que merece a confiança dela, né? E que merece o amor dela. Vai também ter a questão da baixa autoestima. A pessoa pode desenvolver transtornos psicológicos, como transtornos depressivos, transtornos ansiosos, pelo fato de estar naquele relacionamento que causou tanto dano que acaba desenvolvendo algum transtorno psicológico e precisando de ajuda. A próxima pergunta, né? Tanto precisando de ajuda para terminar esse relacionamento, como também precisando de ajuda para, no momento que termina, para realmente se autoconhecer, né? Entender o porquê daquilo tudo, entender, se amar também, né? Porque o autoconhecimento vai ajudar você a se conhecer, a se amar e entender que você não é merecedora daquele amor, e que não lhe causa felicidade, né? E o interessante, Isabel, quando você fala assim, autoconhecimento, quando a gente conversava nos bastidores, até a gente
comentava, enquanto profissional, né, de consultório, como tem pacientes, tanto masculino como feminino, que são pessoas que, pela maneira de ser, elas terminam atraindo esses relacionamentos, atraindo pessoas que não lhe trazem felicidade por uma questão de inconscientemente não se achar merecedora. Quer dizer, isso não é consciente. Ninguém procura o que não é bom para si próprio. Verdade. A gente sempre procura o melhor. Mas muitas vezes a gente acha que está procurando o melhor e inconscientemente, por uma história que a gente não tem consciência, né? A gente não tem consciência disso e termina atraindo essas pessoas. É por aí? Também, né? Por isso que o autoconhecimento que você fala é super importante para realmente a pessoa identificar que comportamentos são esses que eu estou atraindo, essas pessoas que têm esses comportamentos abusivos, né? O que é que tem em mim? O que é que tem em mim que eu preciso mudar? Que eu preciso saber, o que é que tem na minha história, né? O que é que tem na minha vida? Será que é alguém da minha família que eu estou querendo representar? Alguém que da minha família que eu estou querendo substituir, Será né? que foi um relacionamento que eu tive no passado e que, de repente, inconscientemente eu estou querendo repetir ou eu estou querendo evitar com tanta força que termino atraindo em vez de evitar, enfim. Então, são questões que a gente precisa pensar e refletir sobre ela, né, no nosso dia a dia e tentar perceber que comportamentos são esse nosso, né, se perguntar mesmo, né, que está atraindo esse tipo de pessoa, né, para a nossa vida. Olha, e nós temos inclusive uma telespectadora que diz assim, passei 9 anos num relacionamento tóxico. Quer dizer, como você diz... Foi uma vida, né? É uma vida. Né? Muitos parabéns, muito obrigada, gente. Muita gente elogiando o programa, elogiando os temas. Eu agradeço de coração pelo reconhecimento, tá? Não posso ler todas as mensagens de fãs, sou sua fã, enfim, muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento do nosso empenho. E eu gostaria que você falasse também, olhe, tem uma que diz assim, esse relacionamento sufocante, se não tomar cuidado, pode causar até depressão, né? Eu já tive situações de atender pessoas que estavam num relacionamento abusivo, tóxico, com a presença de violência física, violência psicológica, violência verbal, e que ela decidiu botar um fim, né? Passaram-se 20 anos, ela decidiu colocar um fim nesse relacionamento. E após o fim desse relacionamento, ela começou a desenvolver depressão, porque ela estava revivendo tudo que ela tinha vivido no passado. Junto com a depressão, também o transtorno pós-traumático, que é aquele transtorno que você acaba vivendo situações do seu passado, de um momento traumático, vivendo todos os dias e sentindo o mesmo sintoma, o mesmo sofrimento que você sentia antes. Então, causou danos a essa pessoa, ela está fazendo acompanhamento, ela precisa de ajuda, a família também precisa estar apoiando aquela pessoa, dando suporte para que aquela pessoa realmente possa enfrentar aquela situação que ela vivenciou, né? Para poder, a partir daí, ser um pouco menos dolorido, né? Porque é difícil, não é fácil. E assim, uma dica importante que a gente dá é a questão de você não julgar. Não se aproxime julgando a outra pessoa, mas acolhendo e vendo a situação do jeito que ela está, se atendo aos fatos, ao que está acontecendo. Não fazendo julgamento disso ou daquilo, mas o que está acontecendo. Eu já escutei pessoas falarem, ela está naquela relação porque ela quer. Nunca, gente. Ela está ali porque existe algo por trás daquilo. Um ganho secundário. Existe esse ciclo que ela acredita, que a pessoa que está sendo alvo acredita que vai ter uma mudança por parte do outro parceiro. E que, na verdade, nessa crença de que ele vai mudar, ela acaba permanecendo e o tempo vai passando e ela vai passando mais tempo naquilo, quer sair, mas às vezes não consegue, porque essa pessoa que tem esse comportamento abusivo, destrutivo, tóxico, né? Ela é muito insistente. Ela não aceita que você vá embora do nada, né? Ela vai insistir até conseguir o que ela quer, porque como ele é controlador, ele vai fazer o impossível para que você permaneça do jeito que ele quer, que é ficar com ele. Com tudo isso, mas que seja ficar com ele, né? Olha, e você tem um trabalho muito bonito que se chama Plantão Psicológico Solidário, né? Fala para quem está em casa de que se trata esse projeto.
O Plantão Psicológico Solidário foi um projeto que eu já tinha na minha mente que eu gostaria de trabalhar com alguma coisa solidária em função da população, né? Então, como eu estou agora no meu novo espaço e vou ter um pouco mais de tempo, de horários de atendimento, esse Plantão Psicológico Solidário funciona assim. Qualquer pessoa que esteja em sofrimento, que necessita de um acompanhamento, de um atendimento psicológico para um direcionamento, para uma escuta, para orientações, pode entrar em contato no meu telefone, ela vai arcar com o valor que ela quiser. Porque esse valor vai ser só para os custos do consultório. Simbólico. Pode ser o valor que quiser, é só entrar em contato através do meu telefone, certo? O consultório ele não fica aberto porque eu só vou... Preciso agendar pelo telefone, né? Então, você pode entrar em contato no telefone, no meu Instagram também, e solicitar esse plantão psicológico, que eu vou dar alguns direcionamentos, vou escutar, vou dizer o que é realmente necessário, vou fazer encaminhamento se for necessário também, certo? Agora, quais os critérios para fazer essa procura? Alguém que não esteja com condições financeiras de arcar com uma consulta com um psicólogo, pessoas que não estejam fazendo acompanhamento psicológico com outro psicólogo. Por quê? O objetivo do plantão não é tirar você da terapia e ir para o plantão. O objetivo do plantão é atender pessoas que estão realmente necessitando e estão em sofrimento. Atender uma emergência. Uma emergência, né? E fazer o encaminhamento. E fazer o encaminhamento, certo? Então, quem necessitar, conhecer alguém que precisa, pode entrar em contato, certo? Que eu estou disponível para fazer esse serviço que eu estou oferecendo. Que é uma corresponsabilidade, né? Você oferece o serviço e a pessoa entra com a quantia que ela dispor. Que ela quiser e tiver condições. Isso. Tá aí, muito legal, parabéns pela sua iniciativa, muito louvável. E, gente, olha, últimos segundos para vocês participarem do sorteio, viu? Nós temos apenas 1 minuto para receber o seu nome aqui no nosso programa pelo WhatsApp 988-1773. Enquanto ela se despede, ela se despediu, nós já fazemos o sorteio logo em seguida. Isabel, muito obrigada pela sua participação e fique à vontade para as considerações finais. Eu gostaria também de agradecer a Maura pelo convite. É um tema assim que eu realmente tenho bastante conhecimento assim na prática, realmente de trabalhar com essas pessoas, principalmente, geralmente o alvo dessas pessoas são as mulheres, né? Devido a questões antigas, né, da história, de que a mulher antes ela não tinha alguns direitos. Então, devido a isso, o homem acabou achando no direito de que a mulher ela vai ter que se submeter a tudo que ele quer, né? Então, também tem o alvo, também o homem, mas a maioria são mulheres. E quem precisar de ajuda, procure um psicólogo, procure outro profissional que você se sinta confortável, para poder você sair dessa situação, né, que está lhe causando tanto sofrimento. E eu agradeço a todos. Qualquer informação pode me procurar no Instagram, psicóloga.isabel da Rocha, que lá eu estarei respondendo. Às vezes eu não respondo de imediato porque eu estou em algum atendimento, mas logo mais quando eu ver a mensagem eu respondo, certo? Muito obrigada por tudo. Olha, gente, eu quero agradecer de coração a Robson e a Sueli de O Boticário por nos ter enviado da vontade de levar para casa. Olha só, gente, produtos aqui tanto para homens como para mulheres também, tá? Então tá aqui o kit, vamos fazer o sorteio? Você quer Gostaria de desejar feliz Dia dos Namorados, né, para os casais. Aproveite esse momento. Se o relacionamento está um pouco em conflito, vamos rever, vamos tentar mudanças, vamos procurar ajuda. E feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Olha, gente, nós vamos aqui passar, olha só, muitas participações, muitas que eu não abri ainda. E eu vou pedir que você, vai lá, passe o dedo e toque assim. E toque, vou fechar o olho, certo? Para não dizer que foi... Vai lá. Aí, pode apertar. Esse aqui. Não abriu. Aqui, agora abriu. Isso. Mas não deixou nome. Esclareceu muita coisa, o programa está ótimo, mas não deixou o nome, então não pode... Vamos lá. Isso. Peraí, vá. Aí, Ângela. Oi, o programa tá 1000, já passei por isso e o nome é Ângela. Tá aí, Ângela. Você foi a sorteada, nós vamos entrar em contato com você, ok? E você vai receber amanhã o seu. Se você quiser vir agora, nesse momento, a gente ainda tá por aqui.
Mas se não, amanhã lá no Boticário eu deixo com Sueli e você pega lá a sua lembrança. Gente, muito obrigada. Até a próxima semana e um feliz Dia dos Namorados. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só